Uma boa noite a todos novamente e vamos fazer nossa oração para a gente iniciar. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos pelo dia de hoje, pelos trabalhos profissionais realizados, trabalhos nos lares e a constância, Senhor, dos trabalhos espirituais, os quais devem nos fortalecer para o dia a dia. Auxilia-nos, Deus Todo-Poderoso, no aprendizado do auxílio a cada dia. Abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, a todas as famílias aqui representadas, que elas recebam nessa hora o amplexo, o amparo dos benfeitores espirituais, dessa imensa equipe de espíritos bondosos que nos grupos espíritas espalhados pelos rincões do Brasil trabalham em prol de todos nós. E pedimos à equipe dos semeadores da paz que estejam amparando a todos aqueles que estão no tratamento presencial, tanto quanto aqueles no tratamento à distância, aqueles que não podem se locomover, os que moram em outras cidades, em outros estados, em outros países. Abençoe-nos também os ouvidos para que possamos estar antenados, ouvindo os ensinos desta hora. Assim seja. Então, hoje vamos estudar a primeira parte do tema perda, que o Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, traz para nós. Perda. Não admitimos que podem coexistir entre amigos sentimentos ambivalentes como admiração e inveja, estima e competição, afeição e orgulho. O ilustre romano Cícero, em seus célebres ensaios literários sobre a amizade, registrou a seguinte pergunta: haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com quem possas falar de todas as tuas coisas, como se falasses contigo mesmo? Realmente, não há pior solidão do que a do homem sem amigos. A falta de amizade faz com que seu mundo de afetividade se transforme em um enorme deserto interior. Entre amigos não existe nenhum limite às confidências, pois a virtude principal que os une é a sinceridade. Para que tenhamos maior compreensão sobre a amizade, é necessário analisarmos as profundezas da intimidade humana. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam. O Livro dos Espíritos, questão 938A, nota de Allan Kardec. Portanto, a criatura não deve endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade, se receber ingratidão de seus amigos. Isso seria um erro, porquanto o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. De certo modo, temos por crença que amigos leais são somente os que compartilham os mesmos gostos, tendências, entusiasmos e ideais, que devem estar sempre à nossa disposição, concordar com tudo o que pensamos e de que precisamos, e que jamais devem ter sentimentos contraditórios. Se realmente alimentarmos essa crença de que os amigos verdadeiros são aqueles que se modelam ao nosso perfeito idealismo mítico, isto é, relacionamentos estruturados em castelos no ar, poderemos estar vivendo fundamentalmente sob uma consistência irreal a respeito de amizade. O crescimento de nossas relações com os semelhantes depende da nossa habilidade em não ultrapassar as possibilidades limitativas de cada um e de obtermos uma compreensão das restrições da liberdade e disponibilidade dos amigos, ficando quase sempre atentos às conexões que fazemos com nossos devaneios emocionais. De modo geral, não admitimos que podem coexistir entre amigos sentimentos ambivalentes como admiração e inveja,
estima e competição, afeição e orgulho. As emoções radicalmente diferentes ou mesmo opostas são inatas nas criaturas humanas, no estágio evolutivo em que se encontram. Muitos tiveram uma educação fantasiosa do tipo e viveram felizes para sempre. E, quando se deparam com a realidade humana, ficam profundamente chocados por constatar que possuem ambivalência de sentimentos, identificando-os também analogamente nas figuras mais importantes da sua vida. Todo ser na Terra está aprendendo a usar coerentemente seus sentimentos e emoções. Não podemos fugir dessa verdade. Nossa visão interior precisa mover-se como um pêndulo, a fim de evitarmos unilateralidades que nos impedem de ver o todo. Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em seu completo equilíbrio. Viver na polaridade não nos deixa entender as diversidades de sentimentos e emoções que vivenciamos. Precisamos adquirir uma percepção intuitiva para não analisarmos tudo como sendo absoluto. Toda avaliação correta usa de critérios com certa relatividade e prende-se às circunstâncias do momento e não exclusivamente aos fatos em si. Essa dualidade de opostos irreconciliáveis entre certo e errado nos embrenha cada vez mais na polaridade, impedindo-nos de compreender que cada parte contém o todo. Somos unos com a vida. Estamos ligados de forma integrante às pessoas e a todas as outras formas de vida do universo. Exemplificando isso, Jesus Cristo realçou: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 40. O que deve ter feito mais tarde com que Paulo de Tarso escrevesse aos Coríntios: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. O homem de coração que se sente sempre feliz com o bem que faz, sabe que todas as experiências que vivenciamos uns com os outros são peças importantes no processo de crescimento espiritual. Sabe que não basta simplesmente ignorar as ingratidões alheias ou não guardar eternos ressentimentos. Deve também avaliar e aprender com seu próprio sentimento de perda ou de abandono. O homem de coração entende perfeitamente que, com as experiências que mantém com os amigos atuais ou que manteve com os amigos que se foram, pode oferecer importantes conexões para ampliar os horizontes do autoconhecimento. A partir daí, tem condições de discernir a variedade de categorias de amigos. Há amigos de atividades habituais, possuem uma convivência restrita, reúnem-se somente para cultos religiosos, em dias de lazer e de esportes, nas horas de trabalho ou em cursos ou eventos diversos. Outros existem, qualificados como amigos por vantagens recíprocas. São unidos pelas profissões que exercem, promovem sociedades de interesse comum e com metas especiais, desempenhando papéis e ofícios especializados juntos, mas não juntos interiormente. Os denominados amigos de décadas diferentes são todos aqueles ligados por enormes afinidades das vidas passadas, que nem mesmo a grande diferença de idade consegue separá-los da convivência diária. Adquirem uma intimidade carinhosa e verdadeira, que enseja a permuta de experiências, de vigor e de ânimo. Outra categoria a ser considerada é a dos chamados amigos itinerantes ou transitórios. Cruzam nossas vidas durante determinada etapa. Compartilham nossa amizade em épocas cruciais. Outras vezes, em busca de aprendizagem, passam por nós nas encruzilhadas do caminho terreno, para depois se desligarem, porque se desvaneceram os elos comuns que os mantinham conosco. No decorrer do tempo, cada um deles segue o caminho que traçou rumo ao próprio destino. Os reconhecidos, porém, como amigos íntimos ou permanentes, são aqueles que possuem afeto mútuo e o conservam indefinidamente. A intimidade entre eles faz com que tenham um crescente amadurecimento espiritual. Alargam seu mundo interior à medida que aumentam a capacidade de compreender as similaridades e as diferenças entre si mesmos.
Em verdade, para se possuir real intimidade e adquirir plena confiança entre amigos, é necessário nunca esconder o que há de desagradável em nós. Em outras palavras, é preciso revelar nossa falibilidade. Querer demonstrar caráter impecável e isenção de dúvidas é característica de indivíduos incapazes de perdoar e inábeis para manter relações duradouras e afetividade verdadeira. Em síntese, a perda de amigos representa momentos difíceis e dolorosos. As dores da alma em relação às amizades não são propriamente dificuldades desta época. Já eram no passado distante motivo de admoestações e de conselhos. No livro do Eclesiástico encontramos registrada a seguinte orientação: não abandones um velho amigo, visto que o novo não há igual a ele, vinho novo, amigo novo. Deixa-o envelhecer e o beberás com prazer. Eclesiástico capítulo 9, versículo 10. É grande, né, o texto, eu li todo, porque vi a importância, né, de falar da amizade. E quando fala da amizade, o Hamed aqui, boa noite Zé Carlos, boa noite Denise, boa noite pessoal online. Quando fala aqui de amizade, está falando de uma coisa chamada amor incondicional. E aí, aqui que a gente vem buscar comentar sobre isso, né? Amor incondicional. Há uma visão que alguns psicanalistas e filósofos colocam, que é de que amor incondicional é inexistente. Ele não existe. Por quê? Porque nas relações amorosas, um espera do outro. Nas relações pai, mãe, filho, filha, se espera que o filho ou a filha cresçam sendo, por exemplo, boas pessoas. E isso fala sobre os pais. Quando as pessoas elogiam, né, seu filho, sua filha, com uma boa educação, diz que os pais tiveram sucesso na educação daquele filho, daquela filha. Claro que há as exceções. Há filhos ruins de bons pais. Nas relações de amizade se espera poder contar com o outro, de que o outro esteja sempre para nós, de que o outro esteja sempre disponível, porque aí é amigo, que aí é amiga. E nas mais diferentes situações. No nível evolutivo em que nos encontramos, isso é verdade. No nível de evolução que a gente está, não há amor incondicional. Porém, é possível a existência do amor incondicional? É possível. Diante dos exemplos de homens como Francisco de Assis, de mulher de Francisco de Assis, de Giuseppe Moscati, de Chico Xavier, de mulheres como Clara de Assis, de Irmã Dulce, de Teresa de Calcutá, diante desses exemplos de um homem como Martin Luther King, a esposa dele, diante desses exemplos nós podemos dizer que é possível, desde que avancemos na escala do progresso espiritual, haver amor incondicional. O amor que Jesus demonstrou em pessoa. Mas nós ainda não conseguimos. Não sei todos aqui, não posso falar por todos. Mas eu digo por mim. Se você me perguntar, Leonardo, você tem amor incondicional? Não. Se eu falar que sim, estou mentindo. Eu tenho que ser honesto comigo. Não? Ah, você espera alguma coisa de outros? Claro. Espero. Por exemplo, aqui no Grupo Espírita, eu espero que todos vocês absorvam os conhecimentos que a gente transmite, busquem praticar e vejam a realidade do que aqui a gente apregou, tanto o Paulo Marcelo, eu, a Bia, o Marcos, né? O que os mentores falam, por exemplo, Pátio através de Flávia, o Capim por mim, por outros médios, né? Isso a gente espera. Ah, mas isso é esperado de todo, né, Leonardo? E se a pessoa não absorve? Você fica chateado? Um pouquinho às vezes.
pela pessoa não fazer o mínimo de esforço de buscar o caminho de melhoria que é para ela mesma, né? Porque o amor incondicional, ele é realmente sem condições. E o amor incondicional é aquele que Jesus mostra a Judas quando no momento da traição Judas dá um beijo em Jesus e Jesus diz: amigo, aqui viestes. Vocês acham que Jesus ia estar falando de amigo mentindo? Claro que não. Isso é amor incondicional. Quando nós somos traídos, será que nós temos esse amor incondicional? Um amigo, uma amiga trai a gente, ou se fazia passar por amigo, a gente tem esse amor incondicional? Não, a gente se afasta daquela pessoa. Porque aquela pessoa é negativa pra gente. Está aí a prova de que não existe amor incondicional ainda na maioria das pessoas encarnadas na Terra. E por que não existe? Isso também, a perfeição não é nossa ainda, mas a resposta do Livro dos Espíritos é que nós somos espíritos de terceira ordem. Nós não alcançamos nenhum nível ainda de espíritos benévolos, espíritos que têm um conhecimento de alguma coisa, mas que principalmente gostam de fazer o bem aos outros. Para chegar a espírito superior, né? É que nem um dia quando o espírito falou comigo assim: você vai ter mais uma encarnação na Terra, não vai voltar mais não. Eu não acreditei. Isso foi um mistificador. É claro que eu vou ter ainda muitas outras encarnações na Terra, apesar de eu intimamente agora que encarnar dizer assim: seria tão bom se fosse verdade, né? Seria tão bom se fosse verdade, mas não é. A realidade não é essa. Nós somos seres ambivalentes. Todos nós temos sombras e luzes em nós. Raiva, rancor, mágoa, são coisas que ainda existem dentro da gente, que a gente precisa trabalhar para não deixar crescer, para não se tornar ódio, para não se tornar de repente depressão, para não se tornar de repente aquilo que vai nos corroendo, aquele ressentimento que eu vivo sentindo cada dia de novo e acabando comigo. Não acabo com a outra pessoa, não, acabo comigo. A outra pessoa muitas vezes está vivendo a vida dela. E uma das coisas que o Espírito Miramês, em uma das suas obras, fala é que nós precisamos aprender muitas vezes, já que estamos ainda nesse nível, nós precisamos aprender muitas vezes assim, nos afastarmos de determinadas pessoas. Que esse afastamento muitas vezes é para o nosso bem. Eu, como psicanalista em clínica, não canso de falar aqui, já, né, eu podia falar que já cansei de falar, mas não canso de falar, repito sempre: quando atendo pacientes que vêm de relacionamentos abusivos, que a gente identifica nas narrativas pessoas narcisistas, pessoas psicopatas, a única forma de tratamento para essas pessoas é se afastarem dessas pessoas. Não há outra possibilidade. Não tem outra. Mas é meu pai e minha mãe. Se você já vive a sua vida sozinho, atende uma ligação, faz alguma coisa, mas não dê muita atenção. Porque você sofre. Porque sempre que a pessoa está em contato, sofre. A doutora Ana Beatriz Barbosa, uma mulher que fala, né, como médica psiquiatra, de espiritualidade, mas ela deixa bem claro no livro dela, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, que tais seres humanos, ela nem chama de seres humanos, ela fala tais seres bípedes. Por que ela fala isso? Porque eles não têm emoção alguma, eles só são razão. Então assim, depende também
de determinados casos. A gente tem que olhar o campo da saúde mental também para haver uma boa convivência. Porque imagina chegar para uma mulher, uma violência que eu já ouvi em diversos grupos espíritas e que hoje está diminuindo. Ah, mas a mulher está lá apanhando do marido. Ah, é karma lá de trás, né? Isso é uma violência, é uma agressividade, é uma explicação simplória para um caso de violência doméstica que reencarnação nem sempre está explicando, não. É algo muitas vezes da atualidade, da inferioridade daquele homem bárbaro que bate numa mulher, muitas vezes às escondidas. Aí a gente vai ficar falando que é coisa lá de trás. E aí, se é lá de trás, então ela merece apanhar, porque ela também fez igual. Isso é uma explicação muito simplória da reencarnação. No estudo último do livro, do capítulo, né, último do livro Renovando Atitudes, anterior a esse livro aqui, eu falei aqui, a reencarnação é um processo dialético do espírito. A reencarnação é um processo em que nós estamos dialogando conosco mesmo. É um processo dialógico interno e um processo dialético. À medida que o espírito vai reencarnando, ele vai também crescendo, vai amadurecendo, porque vai tendo novas vivências, vive numa sociedade modificada, diferente do tempo em que ele viveu, que pode ter sido curto ou muito. O intervalo de uma encarnação a outra, dizem os espíritos, em um livro dos espíritos, pode ser de algumas horas. Prestem atenção nisso, o intervalo de uma encarnação a outra pode ser de algumas horas ou de milênios. Então o espírito pode morrer aqui, tem uma criança que não tem um espírito ligado ali, uma mulher grávida ali, aquele espírito depois de umas 2 semanas pode estar reencarnando. Lembra da novela Alma Gêmea? Foi isso que aconteceu. Teve uma polêmica na época se pode, falta de estudo dos espíritos. Claro que pode, está lá em um livro dos espíritos, bem explicado. Ou de milênios, tem espíritos que podem levar 2.000, 3.000 anos sem reencarnar, até 10.000 anos, ou mais. E na maioria dos casos de pesquisas sobre pessoas que reencarnaram, geralmente percebe-se que há um intervalo de 10, 20, 30 anos. Essa coisa que alguns espíritas falam aí que a cada 100, 150 anos o espírito comum como nós reencarna, os missionários de 800, 800 anos. Está errado, não tem tempo, não há tempo definido. Não sou eu que estou dizendo, não. Fundamento do livro dos espíritos, que vem corroborado em quê? Só no que o livro dos espíritos fala. O livro dos espíritos não é Bíblia, pesquisas científicas sobre casos de reencarnação. Quantos espíritas leram o livro 20 casos sugestivos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson? Quase nenhum. Quantos espíritas leram o livro Reencarnação no Brasil do Dr. Hernani Guimarães Andrade? Quase nenhum. Desculpa quem gosta, e é bom, o Dr. Bezerra Menezes fala que são parábolas dos tempos modernos, mas muitas vezes os espíritos ficam ligados a romances mediúnicos e aí criam, por não entenderem muitas vezes os romances, criam as explicações simplórias para os processos de reencarnação. Será que toda a nossa reencarnação o espírita tem um sentimento de culpa muito grande? Porque sempre fala assim, lá atrás eu fui muito ruim, eu tenho muita coisa para pagar, lá atrás eu sou médium. Olha, o espírito Emmanuel fala que em geral os médiuns somos muito devedores. Agora, segundo Kardec diz, nós não temos que ouvir um espírito só. A moral de Chico Xavier é inatacável, mas nós temos que questionar, sim,
qualquer espírito, mesmo Emmanuel, que tem erros doutrinários, sim, gravíssimos nas obras dele. Gravíssimos. Por exemplo, no livro Consolador, um livro belíssimo, a tese das almas gêmeas. Ele defende o que Kardec vai contra. O que os espíritos superiores falaram a Kardec vai contra. Ele defende que existem as almas gêmeas. Kardec diz metades eternas não existem. E Emmanuel insiste com o pessoal da fé que o tema é mais complexo do que parece. E Kardec deixa bem claro, a alma gêmea é apenas uma expressão poética que espíritos usaram. Isso não é real. Até porque onde estaria a questão de que a evolução é individual? Seria contraditório. Então, se eu e Bia fosse usar almas gêmeas, ela não pode evoluir sem mim, eu não posso evoluir sem ela. Isso é irracional. E isso vem do mito grego, o mito dos andrógenos, quando tinha lá seres bissexuados que estavam muito velozes e eles se movimentavam muito rápido, e Zeus, o deus lá, né, do Olimpo, vendo que eles tinham muito poder, ficou com medo do poder deles e os dividiu ao meio e criou-se então o homem e a mulher, e ficam o homem e a mulher procurando um ao outro para as suas metades. E aí eu pergunto, e as pessoas de orientação sexual, homossexual, como é que fica? Porque se a metade tem que ser ou feminino ou masculino. Já não entra um preconceito dentro do próprio mito? Quantos espíritas raciocinam sobre isso? Quantos espíritas vão além para pensar sobre essas questões? Porque o espiritismo é filosofia. O espiritismo é a filosofia científica. E a gente precisa estar atento a esse processo da reencarnação, que é um processo dialético. É um processo onde, se eu fui um homem bom, se eu fui uma mulher boa lá atrás, e hoje, né, eu venho, mas eu posso ter sido um homem bom, uma mulher boa, como, por exemplo, o pensador John Locke, que defendeu lá a igualdade, né? Foi o primeiro que, dentro da monarquia do Reino Unido, faz a obra, né, segundo o Tratado sobre os Governos, e ele fala do liberalismo clássico e fala da igualdade. Fala da igualdade e, contraditoriamente, na sua vida pessoal, era dono de uma opção de escravos. Fala que o homem tem que ser liberto, mas ele mesmo escravizava. Vendia. Então não cumpria com aquilo que falava e escrevia. Foi um homem totalmente ruim? Não. Mas numa próxima vida, não conhecemos, né? Uma outra encarnação de John Locke e outros. De repente, quem sabe, ele, com essa questão dentro dele, possa ter vindo aí um abolicionista. Não necessariamente o negro. Ele teria que vir negro porque ele escravizou, não. De repente um homem branco, mas agora lutando pela causa da libertação dos escravos. Esse é o processo dialético. Não é pagar. Kardec nunca usou a palavra pagar. Kardec sempre usou a palavra reparar. Reencarnação é reparação. Não é pagamento. Não é dívida. E aí a gente entra nesse assunto para dizer que nesse processo dialético, muitas vezes também surge o quê? Surgem as possibilidades dessas amizades, já que ele cita aqui, né, que as amizades de décadas diferentes, isso é, gerações diversas, né? Vou fazer 46 anos, de repente uma pessoa de uma geração bem maior que a minha, 70, 80 anos, tem amizade comigo. Uma pessoa de uma geração de 20, está nos 20 anos, 30 anos, tem amizade comigo. São décadas de diferença. Mas existem afinidades aí que podem provir, segundo o Hamed, ele coloca essa tese, essa hipótese, pode provir sim de reencarnações diferentes, mas não necessariamente. Pode ser uma amizade se fazendo agora, né? Nem todas as amizades são lá de trás. Nem todos os nossos contatos são lá de trás.
Porque os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos, às vezes a simpatia pelo próprio nível de evolução faz com que a gente se aproxime um do outro. Sabe aquela expressão muito brasileira? Meu santo bateu com o de fulano. É a simpatia. Agora, o meu santo não bateu com o de fulano. Aí é a antipatia. Às vezes é um nível de evolução que não se adequa, né? Se eu tive um momento na minha vida, eu gostei muito de um funk, de um pagode, dando esse exemplo assim, bem radical, e hoje eu não gosto mais, eu antes tinha determinadas companhias, agora não tenho mais. E esse é um movimento natural que a gente faz de elevação do nosso senso moral quando a maturidade vem, né? E para elevar o senso moral, Bia, que é muito disciplinada, já mostrou que deu 8,5, está na hora de nós encerrarmos, né? Vamos encerrando. Hoje não é a última reunião nossa, relembrando, né? Hoje é a penúltima. Nós decidimos fazer a confraternização hoje porque muitas pessoas começam a ter, Bia, minha semana que vem já vai ter confraternizações, né? De trabalho e tudo, e outras pessoas começam a ter também. Então, em diretoria, né? Com a Assembleia Geral, dia 1º de dezembro, com a minha presença, com a presença da Ana Lúcia, da Larissa, do Elvio, da José, os diretores e mais de pessoas da Assembleia, houve essa decisão de fazer a confraternização dia 10 para deixar, né, todos bem à vontade. E semana que vem, dia 17 de dezembro, aí sim, nós vamos fazer a última reunião de tratamento desse ano 2024 e vamos retornar 11 de março de 2025. As reuniões de desobsessão é que não param, só param na semana de Natal e Ano Novo, mas voltam logo no início de janeiro, pegam um recesso. Nas férias nós vamos ter umas férias um pouquinho mais prolongadas esse ano, né? Por questões que nós colocamos, né? No início desse ano nós tivemos a experiência de abrirmos e não vinha quase ninguém, né? Ficava mesmo os trabalhadores aqui. E, né, nós temos que também ver a saúde mental de nós trabalhadores, né? Espíritas, né? Por exemplo, Márcio e Juliana sempre estão aqui terça, quinta, quando tinham estudo sexta, estavam presentes aqui, e nos primeiros sábados. Dr. Paulo Marcelo aqui, terça sempre aqui, e sexta-feira, né, exemplarmente saindo da atividade física dele, estando aqui no estudo. Né? Elvio José segunda, terça, nas sextas, né, estava vendo estudos, estavam aqui, e nos sábados, geralmente também. Então, assim, a gente também tem que ver, né, as possibilidades de descanso para nós também, né? Flávia, Deise, com questões familiares, né, difíceis, vindo terça, vindo quinta, vindo em eventos, né? Cássio vindo segunda, terça, quinta, vindo sexta, vindo em eventos. Regina, não sei a situação, não sempre vinha também, né? Mas situações outras, né? Parar, então a gente precisa pensar. Não vou falar de todo mundo, porque se falar de todo mundo, né? Eu vou ficar tomando tempo aqui. Mas a equipe tá muito boa, né? Hoje a Bia, né, fez todo esse trabalho aí de montar a mesa, a árvore, né? Limpar, precisa falar sim. Eu como presidente eu digo que precisa falar sim. Por quê? Por que precisa falar? Precisa falar porque muitas vezes a gente acha que aqui a gente de repente pode, mas deve ter alguém que faça, alguém que eles paguem para fazer. Não, somos nós trabalhadores. Eu muitas vezes já lavei o banheiro daqui, assim como faço em casa também, não sempre, né? E sempre faz mais, né? Arrumar as questões ali. Marcos e Juliana, quantas vezes vieram comigo aqui, limpar esse salão todo, passar o pano, Patrícia. Então assim, a gente fala porque muitas vezes
se pergunta a mim, eu estou indo no Semeadores da Paz, gostaria de ajudar, mas se não for financeiramente, qual trabalho fazer? Quando tiver eventos, eu coloco sempre no grupo lá, os eventos e tal. Vai lá no WhatsApp, no meu particular, ou no DB, ou lá no grupo mesmo, e fala, vocês vão precisar de ajuda aí para uma limpeza e tal. Né? Nós não fizemos dessa vez porque não íamos falar, por exemplo, hoje, em cima da hora. Né? Mas é algo que vira e mexe a gente tem feito. A gente pensa para o ano que vem fazer uma escala, né? Para poder não pesar para ninguém, e a gente sabe que tem número suficiente para fazer isso, não pesar para ninguém, que é uma necessidade, é uma coisa que eu sempre digo, nós precisamos do grupo espírita, mas o grupo espírita também precisa da gente, porque se não tiver ser humano encarnado no grupo espírita, eu não precisa nem abrir, né? Eu não precisa nem abrir. Então, né, fica aí, né, fica aí a dica para o próximo ano. Estou convidando todo mundo para trabalhar. Para trabalhar, né? Sem vínculo empregatício, hein? Não ia ganhar salário, não. Sem CLT. Então vamos orar, né? Vamos fazer nossa oração, iniciar o processo de passo de tratamento e depois vamos ter a mensagem final que o Diego sempre dá, né, através de mim, e aí sim, a gente faz, depois que eu acordar do trânsito, aí a gente faz uma oração de gratidão, de agradecimento, né, por esse ano 2024, onde tivemos, né, a bênção de adquirir o terreno, né, na reserva imperial para a construção de nossa sede própria. Após 10 anos de luta, a gente enfim, né, conseguiu. E outra coisa também, né, sempre fala que não tem dízimo, não tem nada disso. Quem quiser doar financeiramente, tá a caixinha de doação lá, tem QR Code do Pix lá, fica à vontade. Qualquer R$1 que entrar é o dinheirinho que a gente vai juntando para a obra ano que vem, e a gente está pagando terreno também, né? Quem quiser colaborar pode falar com um dos diretores, Bia, eu, Flávia, El, José, Cássio, sobre, né, essa colaboração mensal fixa. Vamos orar então para a gente ir encerrando, né? Deus, nosso Pai, estamos agradecidos uma vez mais, Senhor, por esse momento de estudo, de reflexão. Que o Senhor nos envolva em teus influxos de paz, de suavidade. Que neste momento em que iremos realizar o tratamento com os passos magnéticos, o amor possa fluir do coração e da mente de cada médium para aqueles necessitados que aqui estão e que somos também nós. Pois diante de tua grandeza, ó Deus, o que somos nós, ínfimas poeiras do universo. Ajuda-nos, ó Deus, amor incondicional, a amarmos, para bem ajudarmos a quem necessita. Pois diante de tua grandeza, somente o amor poderá equiparar-se, já que, Senhor,
o amor manifestado nos atos humanos. É a tua imagem simbolizada. Amar é dar de si. Mesmo para aqueles que não querem receber. Jesus, Senhor nosso, exemplificou isso, dando-se no madeiro, mesmo para muitos que não o receberam. O evangelista João já havia deixado claro no início do seu evangelho: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amor é a lei universal, é a única lei da qual nenhum ser pode escapar, porque todas as demais leis estão fundamentadas nela. E é através do amor, com os atos próprios do amar, que haveremos de nos elevarmos, de despertarmos nossas consciências, abrangendo maiormente em nós a luz de Deus que nos habita, espargindo mais luzes em formas de sensações de paz, de gestos amorosos, de ânimos sempre dispostos no socorro a quem quer que seja. Ontem, gladiadores faziam a alegria de muitos, de feras e homens que lutavam como feras, jorravam sangue e levavam as multidões ao delírio. Hoje é preciso que cada um vença a luta interna do homem velho que deseja permanecer, obnubilando a imagem do homem novo que deseja florescer. O exercício do amar e o ato do amor em si mesmo só farão com que possais galgar novos caminhos e elevar-se em novos degraus da evolução. Sejamos firmes, pregando pelos exemplos, muito mais que só pelas palavras, e então
se haverá de alcançar. O contato com aqueles espíritos que estão nos páramos espirituais e que vos auxiliam desde que estejais dispostos a tal. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, conjugado com um olhar materno da doce Mãe Santíssima, a todos os abençoe. Do servidor humílimo de sempre, Bezerra.